Isso é das coisas que vão ter menos trabalho, vai ser isso. Vai ter coisa muito pior que isso. Vamos lá, meus anjinhos. Quero ver a carinha de vocês. Vocês ficam todos. Vamos nós, ó. Deixa eu. Fecha isso. Fecha isso. Qual que é o exercício de vocês? O 21, né? Tá aqui. 21. Isso, dessa vez eu faço de um jeito mais organizado para não ficar muito atrapalhado depois para organizado que eu falo. São as minhas as camadas aqui do software, então depois fica um desespero para eu poder montar para fazer. Aliás, deixa eu perguntar agora para vocês. Vocês estão usando as notas de aula? Porque me dá um trabalho do cão aquelas notas de aula. E tudo bem vocês não usarem. Eu só não gostaria de eu ficar fazendo um trabalho desgraçado para fazer uma nota que depois ninguém usa, entendeu? Vocês estão usando aqui? Vocês acessam aquelas notas? Professor, eu me perdi. Que Oi. nota você está falando? As notas de aula, toda aula que a gente termina, eu pego tudo que eu escrevi e monto um arquivo em PDF e coloco lá no Classroom. Ah, tá, eu vejo. As Ainda mais minhas quando é notas. aula que eu fiquei meio assim, meio acordado, meio dormindo, essas coisas. Eu costumo olhar assim. Tá, Eu também vejo, professor. tá bom. Então, vou falar uma coisa para vocês agora. Já que vocês estão olhando as notas de aula, por que vocês não escrevem igual analistas? Porque na lista de exercícios vocês escrevem umas coisas que eu não sei de onde vocês tiram, porque não é das minhas notas. Aparecem umas coisas muito malucas lá que eu não sei de onde que sai. Bom, eu não podia perder a chance de fazer a piadinha. Agora vamos fazer a coisa séria. Então, ó, primeira coisa. Nós temos aqui o problema nesse exercício está. Deixa eu colocar uma camada aqui para não mandar assim. O problema está aqui, certo? Eu não consigo calcular esse ponto. Então, pela definição, isso aqui vai ser um limite de uma integral. Aqui vai ter um valor, uma variável, no lugar do menos infinito, até zero, e essa variável é que vai ser levada para o menos infinito pelo limite. Certo? E aí eu tenho θ e elevado a θ dθ. Nesse caso aqui, como a integral está em θ, eu poderia perfeitamente usar o x no lugar do a. Lembra, Rian, que você tinha falado, professor, você usou b e tal. Então eu poderia usar o x aqui, que não vai confundir, porque a integral não está em x. Né? Então eu posso usar qualquer letra que não cause confusão. Bom, então é isso que a gente tem que resolver. Isso aqui, eu vou dizer para vocês, a melhor coisa que vocês fazem é resolver em 3 passos, certo? Ó, primeiro passo seria resolver a integral indefinida. Certo? Esse seria o primeiro passo. Quem é a integral indefinida? É a integral de θ elevado a θ dθ. Sem limites de integração, sem nada. Ou seja, eu vou procurar a primitiva dessa função, aí depois eu resolvo a integral definida e depois eu resolvo o limite. Certo? Para resolver essa integral, qual é a técnica de integração que a gente vai usar? Que técnica vocês usaram? Aquela lá, professor, do 1 vezes
U vezes V lá, separar em duas. Certo. E como ela chama? Esqueci agora. Quem pode ajudar aí? Integração por partes? Isso. Isso aí, professor. Usando integração por partes. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu vou tentar, o máximo possível, deixar muito claro em cada, pensando especificamente, momentaneamente, muito localmente, para a semana que vem, que é a nossa primeira prova. Eu vou deixar muito claro tudo que eu quero que esteja nos exercícios. Mas uma coisa que é muito importante que você coloque é qual é a técnica que você está usando para resolver cada parte da sua integral. Certo? Bom, usando a integração por partes, quem vai ser o U, quem vai ser o DV nesse caso? Quem vocês chamaram de U? Um de cada vez, todo mundo falando junto, eu não escuto. O teta, professor. U vai ser o teta. Certo? E o DV é o resto. Ok? Não faz muito sentido eu chamar o E elevado a teta de U e o teta de teta de DV, porque a integral que eu obteria quando eu aplicar a técnica de integração por partes, a integral que apareceria depois seria pior que essa, né? Porque se o dv fosse o teta de teta, o v seria teta ao quadrado. E aí, então, a integral que apareceria lá depois do igual seria uma integral de um teta ao quadrado, ou seja, ela ainda é pior do que a que eu tenho. Então, não faz sentido ser o contrário. Né? Essas observações são sempre importantes de você pensar para você ver quem que se tem que chamar de quê. Né? Bom, então, ó, opa, deixa eu trocar a cor. U é igual a teta. O que significa que du é de teta. E aí a gente tem que dv é igual a e elevado a teta de teta. O que significa que v é a integral de e elevado a teta de teta. Certo? Nesse caso, a integral da exponencial é a própria exponencial e isso a gente pode pôr direto. Se eu tivesse aqui uma integral que eu precisasse usar substituição, usar alguma outra técnica, faz separado, explica qual é a técnica que você está usando e aí depois você coloca o resultado aqui. Perfeito? Então, ó, com base nesse cálculo, a gente tem que a integral de θ. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Então, ó, a integral de θ elevado a θ de θ é igual. Aqui a gente tem u dv, certo? A integração por partes diz que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du, certo? Então, u é o θ, v a gente calculou aqui, ó, é e elevado a θ, menos, aí eu vou ter uma integral, o v
que é o E elevado a θ, e o du, que é o dθ. Certo? Então, aqui eu tenho θ, E elevado a θ, menos essa integral, a gente sabe que é E elevado a θ. E aí eu tenho uma constante, porque eu estou calculando a primitiva. Tudo bem até aí? Então, esse foi o primeiro passo. Resolvi a integral indefinida. Então, o segundo passo vai ser resolver a integral definida. Quem é a minha integral definida? É a integral de A até zero de θ elevado a θ dθ. Certo? Essa é uma sugestão de como de como você deve resolver, para que fique claro todas as etapas do processo. Você pode resolver tudo de uma vez só que vira uma moçoroca de informação que aí a gente pode se perder no meio da resolução, tá? E aí você erra de bobeira. Então, ó, isso aqui vai ser a primitiva aplicada nos extremos, certo? Eu vou ter θ elevado a θ. Se quiser, vou até mudar aqui, ó. Como o E elevado a θ é um fator comum, se você quiser, você pode escrever assim. Isso pode diminuir um pouco o número de cálculos que você tem que fazer. Então, a gente vai ter E elevado a θ, que multiplica θ menos 1, certo? Isso aqui aplicado em A e zero. Perfeito? Aqui eu estou usando essa primitiva. Então, ó, isso aqui vai me dar E elevado a zero, multiplica 0 menos 1, certo? Menos E elevado a A, que multiplica A menos 1. Tudo bem? Agora vejam. Quanto que é E elevado a zero? Isso é 1, certo? Cuidado, que nem sempre, quando eu calculo uma integral onde um dos limites é zero, a primitiva no limite zero vai dar zero, certo? Nesse caso, a exponencial de zero é 1, vezes 0 menos 1, 0 menos 1 é menos 1. Então, esse primeiro pedaço aqui deu menos 1. Ok? O resto vai ficar do jeito que está. Menos E elevado a menos 1.
certo? Essa é a integral definida. Qual é o terceiro passo? Calcular o limite. Ok? Então, ó, eu vou... Deixa eu só copiar isso aqui. Então, ó, terceiro passo, calcular o limite. Então, só para deixar visualizado aqui, a gente chegou à conclusão de que a integral de A até zero de θ elevado a θ dθ é igual a menos 1. Foi menos ou mais, cara? Nossa. Vocês estão ouvindo essas marteladas? Tá aqui do lado, o cara tá quebrando a casa aqui. Fui ver menos. Menos 1 menos e elevado a A multiplica a menos 1, né? Isso aqui a gente obteve no cálculo da integral, certo? Que é esse resultado aqui, ó. O que a gente vai fazer agora é calcular o limite de A tendendo a menos 1 no pai de menos 1 menos e elevado a menos 1. Ok? Mas o que acontece? Ó? Isso aqui não depende de A. Então eu tiro do limite. Então eu vou ter menos 1, certo? Esse menos eu também posso deixar fora, se eu quiser. Menos o limite de elevado a menos 1. Com A tendendo a menos infinito. Ok? Para calcular esse limite, é muito importante que a gente dê uma olhada no gráfico. Ó, o gráfico da exponencial agora embalou, né? É isso aqui, certo? Veja só. Eu estou calculando o limite para o A tendendo a menos infinito. Ou seja, eu estou indo para cá. Certo? Se o A está indo para menos infinito, se o A está indo para menos infinito, isso significa que o E elevado a A está indo para onde? Se o A vai para menos infinito, o E elevado a exponencial está indo para qual valor? Gabriel? Oi. Quanto dá esse limite aqui? Não sei, senhor. Tá vendo a curva aqui, ó? Uhum. Essa é a função, certo?
Certo. Se o A está indo para menos infinito, para onde está indo a imagem da função? Bom, à medida em que eu vou mandando o A para menos infinito, para onde está indo a imagem da função? 0. Para zero. Isso aqui está dando zero. Todo mundo concorda com isso ou não? Veja Sim. só. Se tem uma coisa que engenheiro precisa saber, é olhar gráfico. E o lugar que vocês vão aprender isso é em cálculo. Chegar lá na frente, vocês vão fazer uma outra disciplina. O professor colocar lá em resistência de materiais, ou seja lá o que for, uns gráficos. Se vocês não souberem olhar os gráficos, o professor vai falar que eu não ensinei. Aí a gente vai se encontrar no corredor e vai falar assim, você não ensinou gráfico para os seus alunos. Eu falei assim, não, ensinar a gente ensinou. Né? É que eles estão dando forma de ser 2 pontos no final de cada semestre. Então vocês têm que saber gráfico, no mínimo. Tá? E veja bem, na nossa prova, eu não estou dizendo que vocês são proibidos de usar os recursos que vocês têm. O que vocês são proibidos de fazer é fazer a prova juntos. Certo? Cada um tem que fazer a sua prova. Mas você pode, muito bem, perfeitamente, olhar como é que é o gráfico da exponencial na internet. Eu prefiro que você olhe e você depois pegue esse gráfico, coloque na sua resolução e faça essa análise do que apareça uma resolução lá do nada que você não está sabendo de onde veio. Tá? Então, os recursos são para serem usados. Só que você tem que saber usar. Né? Então, ó, o que acontece? Esse cara aqui, olhando para esse gráfico, isso aqui está indo para zero. O A, obviamente, está indo para menos infinito. Zero vezes menos infinito é uma indeterminação matemática, que a gente viu no semestre passado. Então, como é que vai ficar essa resolução? Isso aqui vai ser menos 1, que já tinha calculado, menos o limite de A tendendo a menos infinito. E aqui, quando tem um produto de alguma coisa dando zero vezes infinito, o que a gente faz? Eu jogo um dos dois para o denominador. Faço 1 sobre o inverso do outro. Certo? É assim que a gente resolve esse tipo de determinação. Então, o que a gente faz aqui? Eu posso fazer, por exemplo, mantenho o A em cima e faço 1 sobre E elevado a A. Eu não alterei a minha função. Né? Porque isso aqui, o inverso de 1 sobre E elevado a A, é o E elevado a A multiplicado pelo A menos 1, ou seja, eu volto onde eu estava. Isso aqui, eu posso escrever apenas a título de visualizar melhor, limite de A tendendo a menos infinito, A menos 1. Isso aqui eu posso escrever como sendo E elevado a menos A, se eu quiser. Eu não preciso. Tá? Eu só estou te mostrando uma outra possibilidade. Por que eu estou dizendo que eu não preciso? Porque na hora que eu calculo esse limite, quando o E elevado a A vai para zero, isso aqui vai para infinito. E aí eu tenho infinito sobre infinito. E aí eu posso usar L'Hopital. Só que usar L'Hopital nessa fração vai me dar uma conta desnecessária, que se eu reescrever isso como sendo a exponencial de menos A, vai ficar mais fácil de fazer. Certo? E aí, ó, só a título de... O que a gente tem agora? Isso aqui é o gráfico da exponencial de menos A. Quando a potência da exponencial é negativa, ela inverte o comportamento. Certo? Então,
Quando eu calculo agora esse limite, quando o A vai para menos infinito, a exponencial de menos A está indo para onde? Ingrid, Ela tá indo para mais infinito. quando o A vai para menos infinito, significa que E elevado a menos A vai para mais infinito. Todo mundo concorda com isso? Então vejam, essa parte de baixo está indo para mais infinito. A parte de cima, a gente já sabe que está indo para menos infinito. Então eu tenho uma indeterminação de infinito sobre infinito, eu posso usar L'Hopital. Tá clara essa resolução para vocês? Então a gente vai ter, ó, opa, aqui faltou um menos. Menos 1, menos limite de A tendendo a menos infinito. Agora eu tenho derivada de A menos 1 em relação a A. Dá 1. Certo? Eu estou usando o L'Hopital, a minha variável é A. Eu vou derivar as duas funções em relação a A. Derivada de A menos 1 vira 1. Derivada de E elevado a menos A. Tá? Menos E elevado a menos A. Ok? De novo, eu continuo fazendo o A tendendo a menos infinito. Eu continuo tendo a exponencial de menos A. Essa exponencial continua indo para o infinito. Com esse menos que está aqui na frente, isso não vai fazer muita diferença, mas isso aqui vai para menos infinito. Se o denominador de uma fração vai para menos infinito, para onde vai a fração toda? Para zero. Certo? Então, isso aqui vai dar, como resultado, menos 1. Ok? Deu isso de vocês, não? Muito bom. Sim, professor. Perguntas? Não? Vamos para o próximo. Esse é o próximo, né? Eu acho que esse aqui a gente não vai ter tempo de fazer ele inteiro, porque ele realmente ele é mais trabalhosinho, né? Mas se a gente não conseguir fazer ele inteiro, eu termino e coloco as notas de aula, eu indico tudo que tem que ser feito, depois eu só escrevo as notas de aula e a gente termina, faz depois. Bom, por que eu coloquei esse exercício aqui? Porque se você estiver atento, na lista de exercícios tem um que envolve módulo. Certo? Eu poderia deixar para você quebrar a cabeça, mas eu achei que seria talvez interessante a gente fazer um de módulo juntos, para você depois usar isso para você fazer o exercício da lista depois com mais segurança. Tá? Então, como é que funciona? Nossa, entrou um negócio no meu olho aqui. Como é que a gente resolve integral que envolve o módulo? A gente não integra o módulo. Para a gente calcular a integral, a gente tem que tirar o módulo. Então, só faz sentido eu falar de integral que envolve módulo quando a integral é definida. Porque eu vou tirar o módulo de acordo com o valor de x. Certo? Então, nessa situação aqui, a primeira coisa que eu preciso olhar é essa função x ln de x, ela é contínua nesse intervalo todo? Bom, a primeira coisa que eu faria nesse caso é escrever isso aqui como sendo essa função
Eu deixaria esse menos de fora para ele não encher o nosso saco. Lá no final das contas eu boto o menos de volta. Certo? Sempre que tiver um menos que eu puder colocar ele em evidência e deixar ele reservado para usar no final, é a melhor coisa que você faz. Porque aí os menos na frente sempre vão... É uma chance a mais de errar. Sinal. Bom, então eu tenho isso aqui. Nunca esqueça do dx. Tá? Tem gente escrevendo integral nas listas aí sem dx. Integral sem dx não é integral, tá errado. Bom, então ó, a função que eu estou integrando é x vezes ln do módulo de x. Essa função ela é contínua no intervalo de menos 1 a 1. Sim ou não? Não, Por que não? porque ela é descontínua em zero. Por que ela é descontínua em zero? Porque a função não existe. E por que a função não existe? Ai, não sei, professor. Chega. Não adianta só saber que é não, tem que saber por quê. Certo? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que saber por que a gente está fazendo. Não adianta falar, por quê? Porque não. Não é porque, que nem diz a nossa mãe quando a gente é pequeno, não é resposta. Certo? Não é porque não, certo? A função ln de x não existe, certo? Para x menor ou igual a zero. Como eu estou fazendo módulo de x, então o módulo de x não é negativo, mas o x pode ser zero em módulo, certo? Então, como a função não existe para x menor ou igual a zero, então essa função não é contínua em x igual a zero. Ela não existe nesse ponto, ela é uma função, ela é descontínua nesse ponto. Então, a gente pode dizer que f de x é contínua em menos 1 até 0, união com 0 até 1. Por que ela é contínua nesse intervalo negativo? Porque o ln está em módulo. Ok? Então, eu posso aplicar nos números negativos porque eu estou falando do módulo do ln. Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer? Essa integral, lembra que eu tirei o menos, depois eu coloco esse menos de volta. Tá? Essa integral, ela é do tipo, integral imprópria do tipo 2, ou seja, ela tem uma assíntota no meio do intervalo. Então, eu sou obrigado a dividir isso exatamente no ponto de descontinuidade que é o zero. Então, eu vou fazer isso aqui mais isso aqui. Ok? Agora, eu vou tirar o módulo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. O senhor, daí o menos você vai usar depois, então? Ou tem que Sim. colocar aí? Não, eu vou calcular a integral sem menos. E aí o resultado eu Beleza. multiplico, certo? Só para ele não atrapalhar nossas contas. Ó, o que acontece? Fazer bem passo a passo. Hein? Ó,
nessa primeira situação aqui. Qual é o intervalo de x nessa primeira integral? Intervalo de variação de x. Você concorda que é de menos 1 a 0? Porque é o intervalo da variação da integral. Se o x é negativo... Ô, professor, Oi. aqui no zero, aqui não é parênteses? Tipo, não é aberto? É. Ah, tá. Perdão. Se o x está num intervalo negativo, quanto é que vale o módulo de x? Menos x. Menos x, obrigado. Então, o módulo de x é menos x. Consequentemente, a integral de menos 1 até 0 de x ln do módulo de x dx vai ser a integral de menos 1 até 0 de x ln de menos x dx. Eu tirei o módulo, certo? Eu não tenho mais módulo. E esse menos x aqui é justamente o que eu preciso para que o argumento do ln seja positivo. E como o x é negativo, quando eu colocar esse menos na frente, ele vira positivo. Tudo bem? O que vai acontecer em 2? Ixi, Maria, não vai dar tempo nem de fazer esse exercício. Hoje eu calculei mal o tempo, desculpa. Ficou ruim. Foi culpa minha. Na verdade, eu acho que eu andei um pouco lento demais no primeiro. Poderia ter feito ele um pouquinho mais depressa. Ó, no segundo, o x varia de 0 até x. Que 0 até x? De 0 até 1. Isso significa que o módulo de x é igual a quanto? Quanto, Yasmin? Yasmin, não. Eu falei que é positivo. Então o módulo de x é igual a X. ao próprio x. Aí eu posso tirar o módulo sem nenhum problema. Então, essa integral aqui, de 0 até 1, de x ln do módulo de x, é igual a integral de 0 até 1 de x ln de x. Certo? Porque o x é positivo. E aí, eu vou usar essa mesma linha, essa mesma conta aqui para dizer o seguinte, ó. Nesse caso, o meu problema está aqui. Certo? Então, essa integral, essa primeira integral, eu resolvo como sendo o limite, sei lá, de qualquer letra, tendendo a 0. Esse 0 é pela esquerda ou pela direita? Eu estou indo para 0 por valores maiores ou menores que 0? Se eu estou indo de menos 1 para 0, vou chegar em 0 por valores menores que 0. Então, isso aqui tem que ser pela esquerda. Da integral de menos 1 até a de x ln
de menos x dx coube. Essa outra aqui vai ser o limite. Um outro pode ser o mesmo ou não, isso pouco importa. O meu problema agora está aqui. Então, eu vou fazer a integral. No lugar de zero, eu vou pôr esse b até 1. Esse b vai tender a zero, só que agora por valores positivos, porque são valores maiores que b. De x, ln de x, dx. Tudo bem? Então, eu extraí o módulo e reescrevi as minhas integrais. Agora, eu vou calcular a integral indefinida. Agora eu só vou fazer umas orientações para vocês, depois a gente vai ver isso depois. Ó, x ln de x dx. A gente vai calcular essa integral indefinida. Tá? Essa integral indefinida a gente faz por partes. Tá? E aí eu vou fazer o x é o meu u, ln de x dx é o meu dv. Então, u é igual a x, isso significa que du é igual a dx. O meu dv é igual a ln de x dx. Isso significa que o v é a integral de ln de x dx. Aqui, eu uso integração por partes também. Certo? Vou lembrá-los de que lá nos exercícios que eu deixei para as duas turmas, para outra turma, a integral já é do próprio ln de x. Essa integral é mais simples que essa. Lembra que eu falei para vocês? A de vocês, essa é mais complicada, essa é mais simples, e no deles, essa é mais complicada e a de vocês era mais simples. Então, a resolução da integral de ln de x dx, você vai conseguir assistir no vídeo da outra turma, que eu vou resolver para eles essa integral. Ok? Mas você, na sua resolução, você tem que fazer essa conta. Certo? Isso aqui, a resposta disso é x ln de x menos x. Mas essa daqui tem que ser feita, você tem que fazer essa conta. Não adianta você usar esse resultado. Eu estou fazendo só para adiantar, porque eu quero falar outra coisa que é tão importante quanto isso. Então, ó, com base nisso aqui, a integral de x ln de x dx, que é o meu u dv, isso aqui vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du, certo? O meu u é x, aqui. O meu v é tudo isso aqui, ó. Certo? Ó, o meu v é tudo isso aqui, ó. Então, aqui eu vou ter x que multiplica x ln de x menos x. Ok? Menos a integral de v du. V, de novo, é tudo isso aqui. Então, aqui vai ficar x ln de x menos x. E o du é dx. Então, presta atenção.
Presta bem atenção. Ó, aqui eu tenho x ao quadrado, ln de x, menos x ao quadrado, certo? Menos. Aqui eu tenho duas integrais, tá vendo? Eu tenho a integral de x, ln de x dx, aí menos com menos dá mais, a integral de x dx. Viu o que eu fiz? Ó, agora, observe o seguinte. Essa integral aqui é x ao quadrado sobre 2. Certo? Que eu vou juntar com tudo isso aqui. Eu tenho x ao quadrado, ln de x, menos x ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, que é essa parte aqui, menos a integral de x, ln de x, dx. Por que eu não estou resolvendo essa aqui? Porque essa integral é a mesma que está do lado de cá. Ó. Quando a gente falou de integração por partes, eu mostrei uma integral que a gente resolve assim. A mesma integral que eu estou tentando achar o resultado dela, ela aparece do outro lado. Eu fiz um exemplo desse aqui lá no vídeo lá atrás. Como é que eu faço para resolver isso? Eu pego essa aqui e levo para lá. Quando eu trago essa integral para o lado de cá, eu vou somar essas duas. Então, eu vou ter duas vezes a integral de x, ln de x dx. Aí aqui agora eu só vou juntar esses dois caras aqui. Ó. Vou ter x ao quadrado, ln de x, menos x ao quadrado sobre 2. Ok? Pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora, ó, esse 2 que está sobrando aqui, eu passo dividindo. Eu vou ficar com x ao quadrado sobre 2, ln de x, menos x ao quadrado sobre 4. Mais uma constante. Fala, Beatriz. Dúvida ou não? Ô, professor, Sim. na hora de usar o e o DV, eu, tipo, usei ao contrário. Mas, tipo, deu o mesmo resultado. Mas eu só usei ao contrário. Tipo, o DV foi do x dx e o Tudo U bem. foi o ln de x. Tudo bem. Tá. Acho que não. Então, essa aqui é a primitiva. Certo? E aí depois o próximo passo é resolver a definida e depois resolver o limite. Para duas integrais. Certo? A única coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é que... Vou colocar uma cor diferente. Nas definidas, a gente tem a integral de x ln de x e a gente tem a integral de x ln de menos x, certo? A do x ln de menos x, o x aqui fica igual e eu tenho o ln de menos x aqui, certo? A primitiva é a mesma, eu só mudo o menos x do ln para menos x aqui também. Ok? Ó, tenta finalizar, eu vou finalizar também e colocar para vocês, depois nas notas de aula. Combinado?
E eu já passei muito da hora, a Sandra deve estar puta comigo já. Dá um oizinho aí no chat pra mim e eu vou falar pra ela segurar um pouquinho, daqui a pouco vocês vão pra sala dela. Bom final de semana pra vocês, bons estudos. Tchau, Zé. Tchau, Final de professor, pra semana. você também. Bom final de semana. Valeu.